Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 205, então nós tratávamos do assunto com relação a essas dimensões. Vamos fazer apenas assim uma comparação. Peguemos 1000 espíritos. Pois bem, 1000 espíritos naquela condição nas regiões umbralinas, para que você entenda melhor esse processo de dimensão. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar um local como se fosse, simplificando, como se fosse um cômodo. Um cômodo de 5 por 5. Olha só para você ver. 5 metros por 5 metros. E neste cômodo, ele tem 5 por 5 por 2,5 metros de altura. E nós vamos colocar esses 1000 espíritos dentro desse um cômodo. Aí você pode me dizer assim, mas é impossível. 1000 seres, 1000 pessoas dentro de um cômodo. É impossível. É óbvio que, de acordo com o seu raciocínio, é impossível. Agora você se esquece que nenhum ali encontram-se no mesmo nível evolutivo. Cada um encontra-se num nível evolutivo. E o nível evolutivo é que faz a dimensão. Parou para analisar? Ali nós temos 1000 seres, cada um vibrando numa faixa diferente. E essa faixa é que leva ele a se condicionar no seu ambiente. Então, simplificando 1000, mas num espaço de 5 por 5 por 2,5 de altura, cabe até 10.000 espíritos, cada qual na sua faixa vibratória evolutiva. E uma outra questão. Nós colocamos os 1000 espíritos dentro desse cômodo, podendo ser que nenhum veja o outro. Tanto é que eles poderão dizer assim, particularmente: nossa, mas que cômodo espaçoso! Isso é luxo demais. Me retiraram de um pântano imundo, fétido, e me colocaram neste cômodo espaçoso.
E ele se levanta, vai à pia, ele lava o rosto, toma uma água fresca, porque tem uma pia, vamos colocar uma pia ali naquele cômodo, só para você ter uma noção. Aquele cômodo tem um toalete, né, que é um banheiro, só para você ter uma noção. Porque quando se fala nessas dimensões, as pessoas ficam sem entender. É o nível evolutivo de cada um. Então aquele espírito, depois que nós os colocamos dentro daquele cômodo, nenhum tem contato um com o outro. Eles acham que ali se encontram sozinhos, ou melhor, cada qual acham que estão sozinhos. Meu Deus, mas me trancafiaram aqui nesse cômodo sozinho. Mas ele não sabe que ali junto com ele há mais 999 espíritos, cada um numa faixa vibratória, cada um num nível evolutivo. Então ele se levanta, ele vai até o toalete, depois ele vai à pia, ele toma um banho, ele vai à vasilha de água tomar água. Deu para você entender? Ele vai à janela, abre a janela, olha lá fora, fecha a janela e não tem noção de que ali, dentro daquele mesmo espaço, mais 999 seres junto com ele. E que, pelo motivo de cada um se encontrar em um nível evolutivo, nenhum consegue ver o outro. Olha para você ver como são as coisas. Nós temos esses exemplos nas obras de André Luiz. Quantas vezes o nosso irmão com a equipe espiritual, visitando certas regiões, eles não eram vistos. Então, as regiões umbralina, aliás, o umbral, ele é composto por dimensões, por níveis diferentes. Então vamos pensar da mesma forma. Às vezes você desencarna e vai para uma região umbralina, no número 1. Eu desencarno, vou para a região número 0. Uma outra pessoa desencarna, vai para a região número 8, número 6, número 10. Ah, mas então quer dizer que não existe aqueles que vibram na mesma faixa? Sim, existe. Existe sim. Que vibra na mesma faixa, sim. Mas que se encontram no mesmo nível evolutivo, não. Faixa é uma coisa, nível é outra coisa. Nível evolutivo é outra coisa. Então, quando fala faixa evolutiva, nível evolutivo, tem uma certa diferença. É só você raciocinar que você vai conseguir acompanhar a lógica. Então, nas regiões umbralinas, existe essa
mesclagem. Existe essa mesclagem. Como também nos planos espirituais positivo, existe também essa mesclagem. Não vamos pensar que todo mundo, quando desencarnar, vão para a colônia Nosso Lar, que não. Porque existe milhões de colônias que circundam a Terra e outros planetas, mas falando da Terra. Às vezes a tua condição evolutiva não permite que você saia nem do cemitério. Às vezes você pode ir até uma colônia no número 2. Nosso lar está no número 10. Às vezes você tem condições de ir para uma colônia no número 15 e por aí em diante. Então, por isso que aqui Leon Denis está nos esclarecendo isso. Observe. O nosso mundo e o além não estão separados um do outro. Tudo junto. Muitas pessoas às vezes ficam preocupadas assim, ou às vezes até interrogam. Meu Deus, questionam. Onde será o umbral? Ora, o umbral encontra-se na primeira faixa, no meio de todo mundo. Só que não é uma dimensão que ninguém vê. Você é capaz de imaginar que onde você se encontra existem milhares de dimensões umbralinas e de seres em sofrimentos terríveis. Onde você se encontra é na primeira faixa que se encontra tudo mesclado. Abismos e mais abismos. O que te separa desses abismos é a matéria condensada, a matéria física condensada. Mas se você tivesse a capacidade de visualizar as regiões umbralinas, você se assustaria em ver abaixo dos teus pés abismos infinitos e seres e mais seres sofrendo de toda forma. Uma vez, a prova está aí. Franciscano Xavier, enquanto mais jovem, um artista plástico no Brasil, foi de encontro ao Chico Xavier. E chegando na casa do Chico Xavier, depois de um longo diálogo, é óbvio que eles já se conheciam de vidas passadas, Chico Xavier segurou na mão desse artista plástico, que também era espírita, e continuou espírita até no último momento, no último suspiro de vida no corpo físico. Chico Xavier segurou em sua mão e falou para ele assim: me acompanha. No que ele ouviu essa frase, me acompanha,
ele sentiu adentrando a terra com o Chico. Ele sentiu adentrar uma camada abaixo de onde eles se encontravam fisicamente. E ali era uma região de sofrimento imenso. E esse artista plástico, meio constrangido, porque ele se via pisando em cadáveres, em seres moribundos. E ele perguntou então, assustado, ao Chico: "Que significa isso, Chico?" O Chico disse a ele: "Eu trouxe você numa das dimensões do umbral, justamente para que você se conscientize de quais as imagens você deve retratá-las nas telas do corpo físico. E para onde ele olhava, ele via aquela imensidão, um horizonte infinito de dores, lágrimas e sofrimento. Uma devastação imensa. Pântanos de tudo quanto é forma. Sobre a vontade de Chico, novamente eles saíram daquele estado e de repente eles se viram sentados na cadeirinha, em volta da mesa, tomando um cafezinho. Aí ele disse para o Chico: "Então é para mim retratar estas regiões na tela, Chico?" "Sim. Você tem a missão, a tua missão como artista plástico é retratar o que acabaste de ver e muitas coisas que você ainda vai presenciar na tua vida." Dali em diante, esse artista plástico começou a retratar nas telas esse mundo que só é conhecido quando você deixa o corpo físico, mas que dimensões e mais dimensões ali existe. O nosso mundo e o além não estão separados um do outro. Provam-no esses fatos a que se podiam juntar muitos outros da mesma ordem, estão um no outro, de alguma sorte se enlaçam e estreitamente se confundem. Dá para você entender, né? O que eu acabei de narrar com relação à comparação do cômodo, onde nós colocamos ali 1000 espíritos dentro daquele cômodo e cabe muito mais. Estamos sendo assim um pouquinho gentil, porque cabe 5.000, cabe 10.000, cabe 20.000. Cada um vibra numa faixa diferente. Cada um vibra numa faixa. Agora, o processo evolutivo é outro, independente. E como tivemos a oportunidade de dizer, podendo eles ali 1000 espíritos não conseguir um enxergar o outro, e
todos ali dentro daquele cômodo achar que estão ali sozinhos, naquele cômodo imenso, ao ponto dele interrogar assim: mas por que me colocaram sozinho dentro desse cômodo? E como eu já disse, ele desconhece que ali se encontra, no meio de 999 seres. Assim também é lá nas regiões umbralinas. Assim também se dá no plano espiritual maior. Como eu disse, da Terra a Júpiter, centenas, milhares e milhares de dimensões até lá, e todas habitadas. Todas que não tem começo e nem fim. Todas compostas por galáxias, por planetas, por vidas, por seres em processo de evolução, mundos de provas e expiações, mundos primitivos, mundos de regeneração, mundos celestes e por aí em diante. É nesse emaranhado que de alguma sorte se enlaçam e estreitamente se confundem. Se confundem porque você olhando, você não vê nada. Como esses espíritos dentro desse cômodo. Um olhando, ele não consegue ver os outros 999. Você olhando na direção de Júpiter, você não consegue ver nada a não ser apenas a luminosidade de Júpiter. Mas evolui para você ver. Mas se eu evoluir, eu vou conseguir ver essas dimensões todas? Não, você vai conseguir ver a próxima dimensão que você nela vai se ingressar. Quando você evoluir naquela outra dimensão, você vai conseguir ver a próxima dimensão que você nela vai ingressar. A todos nós, esse processo é limitado. Ilimitado só para Deus. Deus consegue visualizá-las todas. É óbvio, porque é o corpo dele, é tudo por ele criado, né? Os homens e os espíritos misturam-se. Testemunhas invisíveis associam-se à nossa vida, compartilhando de nossas alegrias e provações. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Eu vou apenas repetir. Os homens e os espíritos misturam-se, testemunhas invisíveis associam-se à nossa vida, compartilhando de nossas alegrias e provações. Eu não preciso dizer mais nada. Além do que eu já disse, eu não preciso dizer mais nada, porque Leon Denis, aqui ele resumiu tudo. É só você parar e analisar que não há sequer 1 milímetro nos universos e nas dimensões que não estejam ocupados por seres em processo de evolução. 1 milímetro. 1 milímetro por seres em processo de evolução.
seres mais evoluídos que nós, menos evoluídos que nós. Vamos estudar. Isso é o que importa. Vamos raciocinar. Vamos fazer jus merecedores da inteligência. Vamos usar para o bem essa ferramenta. Vamos usar para o bem essa ferramenta. Se nós usarmos para o bem, nós vamos conseguir nos interagir com tudo que existe. Caso contrário, nós nos afundamos no lamaçal de ignorância, de cegueira, de perturbação, de conflitos. Então vamos estudar. Até o próximo vídeo.